Professores. Na aula anterior, o professor estava falando com você sobre a questão da transformação da matéria, né? Transformação dos materiais de uma maneira geral. Então hoje a gente vai continuar falando disso, tá? Falando da transformação da matéria, falando aí dessa transformação dos materiais. De um jeito mais tranquilo, para que vocês, quero que vocês observem, que vocês atentem, que vocês percebam que existe esse tipo de fenômeno, tá, no nosso dia a dia, em coisas que a gente muitas vezes não nem imagina, tá, ou não tem essa, vamos dizer assim, não tem essa percepção, porque acaba passando meio que despercebido, né, tão natural que a gente muitas vezes não percebe. Mas quando a gente fala nas transformações da matéria, eu vou ter basicamente o quê? Eu vou ter as transformações físicas e transformações químicas, ó, né, que nome interessante aqui é a química. Mas o que é uma transformação física? A física é assim, ó, é quando esse material, por exemplo, a água está aqui nessa imagem, né? Então eu posso ter, por exemplo, a água líquida, que é a água que a gente bebe, usa para tomar banho e tal. Mas eu posso ter a água no estado sólido, tá? Uma água congelada. Então o gelo ele também é água, só que ele é água num estado físico diferente, tá? Quando ele derreter, ele fica líquido novamente, ele não tem uma alteração na substância. A água é água, tá? Pode ser vapor de água, pode ser gelo, pode ser água líquida, ela vai continuar sendo água, só mudou o estado físico. Agora, o que seria uma transformação química? Quando você mistura tá, alguma coisa e daquilo surge algo totalmente diferente do original. Exemplo, você está fazendo um bolo, tá? Você coloca lá farinha, ovo, leite, enfim, açúcar, né? Vai aquecer aquela massa, aquela mistura, e no final vai ter um bolo lá que você vai comer. Então, o bolo ele teve uma transformação, né, que é química, porque ele é totalmente diferente dos materiais que formaram ele, das substâncias que formaram ele. Então, quando eu falo nessa situação das transformações, né, químicas ou transformações da matéria, eu vou ter sempre os produtos que são o quê? Que são resultado da transformação. O professor falou do bolo, tá? Aqui tem, por exemplo, no bolo, o ovo, os ovos, a farinha, o leite, o açúcar, eles vão ser os reagentes, tá? A gente chama de reagentes, porque é eles que vão estar reagindo para depois se transformar em um bolo. Quando você assa, né, um bolo que você vai comer. O bolo, o resultado final disso a gente chama de produto, tá? Nessa imagem aqui tem uma garrafinha, né, PET, aqui no fundo vinagre, e o pessoal deve ter misturado aqui bicarbonato de sódio. Isso aqui dá uma reação da qual ele libera um gás, tá? Libera um gás carbônico aqui, tem uma transformação também em um tipo de ácido aqui dentro, e libera um gás, esse gás ele sai, ele sobe, né, e vem pela boca desse litrinho aqui, ó, e acaba enchendo o balão que está aqui na ponta. Isso é para a gente perceber que existe uma reação química ali, tá? E aí, então, esse gás carbônico que sai aqui, a gente chama de produto dessa reação. Os reagentes que era, nesse caso, era o vinagre e o bicarbonato. O bicarbonato, por exemplo, tem nesses Eno, tá? Esses efervescentes aí que a gente toma para quando tá com azia, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Existem vários tipos, tá, de transformações químicas que a gente observa, pode observar no nosso dia a dia. Um dos exemplos, tá, que ocorrem, lógico, visualmente você não tem a percepção dele, mas que está ocorrendo o tempo inteiro, que é importante para nós, é a chamada fotossíntese, tá? Que é quando a plantinha lá, ela utiliza a energia luminosa, a energia que vem da luz do sol, né? E absorve ali o gás carbônico que está na natureza, vamos dizer assim, e numa série de reações que acontecem lá dentro dela, ela produz açúcar, produz glicose. E esse açúcar aí, né, é que vai ser o alimento dessa planta, nesse processo chamado fotossíntese. E nesse processo, então, é liberado também da planta o gás oxigênio, que é o que a gente respira, tá? Lembrando sempre que as plantas, elas também respiram, tá? Elas também precisam aí do oxigênio, tá? Então,
Mas esse é um processo que acontece naturalmente todos os dias, tá? As plantas fazem fotossíntese o tempo inteiro, elas estão fazendo, elas estão, por isso que a gente diz lá que elas produzem, né, o próprio alimento. A nossa respiração, tá? Que a gente faz sem perceber, faz dormindo, né? A nossa respiração ela é importante para que o nosso corpo ele consiga produzir energia para a gente correr, gritar, falar, jogar futebol, se manter vivo, né? Então, a respiração é um exemplo de transformação química que está no nosso corpo, que está no nosso dia a dia o tempo inteiro. O ato de cozinhar alimentos, tá? De você colocar lá uma panela de feijão para cozinhar, né? Isso acaba alterando a matéria que forma a semente lá do feijão, né? Ela vai ficar molinha, vai ficar comestível, né? Então mais fácil de consumir, acaba alterando quimicamente isso, a composição, né, dessa semente para que propicie aí né, uma boa alimentação e tudo mais. Todos vocês com certeza já viram também algum metal enferrujado, aí, um prego, né, por exemplo. Né? A formação de ferrugem é um exemplo da transformação que está acontecendo ali. Né? Ela precisa ter o oxigênio que está presente no ar para que ela aconteça. Né? E aí vai depender da composição dos materiais. Né? Numa coisa que a gente chama aí de oxidação. Então, existem várias formas, né, de transformações, elas estão presentes o tempo inteiro na nossa vida. Exemplo, as queimas de uma maneira geral, tá? Nessa imagem aqui está acontecendo a queima de uma lenha. Então, a lenha, por exemplo, ela é uma espécie de combustível, né? E aí vai depender da presença de oxigênio para que aconteça essa queima, mas a madeira ela vai começar, então, a queimar, e dessa madeira vai começar a sair gases, tipo gás carbônico, vai começar a sair vapor de água, no final resta ali minerais que se tinha na madeira, né, vão ficar naquela cinza ali, né, no carvão, alguns outros componentes da madeira, mas de uma maneira geral, ela foi alterada, não existe, ao fim de uma queima, não vai existir mais aquela madeira inicial, a composição dela vai ser totalmente diferente. Então ela altera quimicamente, né? Ela tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade aí, né? E aí, quando a gente fala nas transformações, tem um tipo de combustão mesmo, que é a queima dos combustíveis, não só da madeira, madeira também, né? No caso ali é um tipo de combustível, e as queimas, elas são extremamente importantes nessas combustões, porque, primeiro, para que ela aconteça, é preciso que se tenha calor e que se tenha pelo menos dois reagentes, né? Sendo o combustível, tipo, por exemplo, a madeira, e um segundo, um gás, né? No caso, geralmente, o gás oxigênio, tá? Vai ter que estar presente. Então, o combustível, tá? Ele é o quê? Ele é aquilo que vai queimar, aquilo que vai entrar em combustão. E o comburente é aquilo que permite que a queima aconteça, né? Tipo o gás oxigênio. Se terminar o oxigênio ali, esse fogo apaga, né? Então essas queimas aí, elas são extremamente importantes para a indústria, né? Funcionamento, por exemplo, dos motores aí da grande maioria dos carros, né? Que se tem hoje e tal, não sei que mude no futuro, mas é feita com base na queima, tá? O domínio do fogo aí na história dos seres humanos, ele foi e é extremamente importante, tá? Fez uma diferença muito grande. Uma das coisas mais importantes que houve foi o domínio do fogo, tá? Então, as queimas, elas ocorrem o tempo inteiro. Vocês mesmos já perceberam, já viram, né? Elas ocorrendo. E aí, no nosso dia a dia, quando a gente começa a perceber, começa a pensar em reações químicas, né? Existem reações que elas acontecem naturalmente, que é aquilo que tá lá no meio ambiente de uma forma natural, tá no nosso corpo, né? Eu não preciso me esforçar ou pensar ou favorecer essa reação, né? Ela vai acontecer. Tipo, eu respirar, tipo a fotossíntese das plantas, que elas estão ali pegando a energia da luz solar, o gás carbônico, né, da atmosfera, estão produzindo açúcar, que é o alimento delas, o amadurecimento dos frutos. Então, se eu colho lá, né, por exemplo, a banana, lógico, não pode colher tão verde assim, mas numa certa fase dela, se você colhe, ela vai amadurecendo sozinha. Né? Então, é uma reação que acontece naturalmente.
E se você enrolar ela em um plástico, alguma coisa, você pode acelerar, né, esse processo, mas a reação vai acontecer independente disso, tá? Então, existem reações que acontecem, transformações que são naturais. Por outro lado, existem transformações que o ser humano propicia, que os cientistas vão lá no laboratório, né, que eles misturam as coisas, né, e aí eles produzem outras, né, como, por exemplo, os plásticos, tecidos, né, diversos tipos de metais, aí, ligas metálicas. Né, então a gente consegue fazer em laboratório, consegue se utilizar das técnicas de transformações da matéria para produzir os materiais que existem aí no nosso dia a dia, né? Esses materiais, essas substâncias, tudo isso que a gente produz, tá? A gente chama acaba chamando de materiais sintéticos, tá? Porque é feito por nós, pelos seres humanos, né? Feito por meio da indústria, das reações que vão acontecendo ali, reações químicas, né? Dessas transformações. Por outro lado, aquilo que é encontrado na natureza e que a gente já pode usar de uma forma direta, a gente chama aí de materiais que são naturais, tá? Então, eles são encontrados na natureza, eles são naturais. Dito isso para vocês, aí o professor, então, abre para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí para falar, tá bom?